Olá! Vim aqui bater um papo sobre Vênus retrógrado, que está movimentando muito nesses dias as relações, os relacionamentos íntimos afetivos. Então senti vontade de vir aqui compartilhar isso com vocês, porque eu atendi muitas pessoas nessas últimas semanas com questões de relacionamentos e eu falo muito aqui pra vocês, né, que o que eu mais gosto no meu trabalho, né, mais do que a parte dos estudos, é poder ver na prática o comportamento, acompanhar o que está acontecendo, o que está acontecendo de forma comum a todos e como isso casa com a astrologia e é muito incrível, de fato, assim, esses movimentos astrológicos e os impactos que eles causam na nossa vida. E a gente tem Vênus retrógrado tem um tempo aí já, e ele vai até o dia 25 desse mês, onde, né, Vênus é o planeta do amor, é o planeta que rege os relacionamentos, é o dar e receber, a parte dos nossos sentimentos, de como a gente é na relação, o que a gente espera do outro. E quando um planeta está retrógrado, é um tempo em que a gente se recolhe para fazer uma certa análise, né, sobre o assunto que ele, da característica que ele rege, digamos assim, das características que ele tem. E já está acontecendo isso faz um tempo e eu atendi muitas pessoas com questões de relacionamento nessas semanas. E essa semana, assim, ficou muito claro para mim dois pontos, assim, que eu acho que são a maior dificuldade que as pessoas têm nos relacionamentos hoje em dia. E aí por isso que eu quis trazer isso aqui, que eu acho que pode ser muito esclarecedor para quem também estiver vivendo esse momento e de repente, né, tá passando uma fase, não tá dividindo com ninguém, tá difícil de lidar com isso. E duas coisas que eu acho que são uma grande armadilha dos relacionamentos, porque o relacionamento é a nossa escola, né? É a universidade da vida, digamos assim, porque no relacionamento a gente enfrenta coisas muito difíceis, né? É onde cutuca as nossas dores mais profundas, é onde a gente está o tempo todo nessa dinâmica do eu e o outro, né? O outro tá sempre espelhando alguma coisa nossa, então o relacionamento ele é de fato uma área da vida onde a gente tem muita oportunidade de crescer, né? De olhar para dentro e de ver o que através do outro eu tenho para crescer, para experienciar e tudo mais, né? E então, o que acontece? Essas duas coisas que pra mim ficaram muito claras, assim, que é uma coisa que para algumas pessoas pode até falar, mas isso é óbvio, é meio básico, né? E pra mim também, mas é que eu acho que eu fui tão profundo nessas pessoas que eu fui atendendo e fui observando, que eu falei, né, às vezes parece uma coisa simples, mas não é, porque na hora que envolvem as nossas emoções, né, tudo isso é colocado à prova de um jeito que a gente não tem muito controle, né? E às vezes até tô dando conselho pra uma amiga e a amiga fala, nossa, ai, você é muito evoluída. Eu falo, cara, não sou nada. Falei, eu sou até encostar na minha ferida também, né? Então, esse que é o ponto. Às vezes, por mais que a gente tenha conhecimento de algumas coisas, quando toca numa questão que a gente tem, numa ferida muito profunda, não tem conhecimento que, né, a gente precisa fazer um trabalho em relação a essa ferida, essas coisas que a gente tem internamente. Então, a primeira coisa que eu acho assim fundamental da gente ter sempre no nosso radar quando a gente se relaciona é podermos sermos nós mesmos. Então por isso que eu falo, parece uma coisa simples, mas não é nada simples, porque nessa coisa de querer ser amado, né, de querer manter a relação e etc., a gente acaba abrindo mão de muitas das nossas vontades internas para caber na vida do outro, né? Para ser aceito, para manter a relação, né? Então a gente acaba se diminuindo para estar ali vivendo aquela relação. E a gente deixa de fazer várias coisas que são importantes pra gente, né? Então é muito comum até você pegar pessoas que namoraram, foram casadas 1000 anos, aí quando a pessoa termina, você fala, gente, a pessoa despirocou na vida. Por quê? De repente ela se vê livre para viver tudo aquilo que ela reprimiu enquanto ela estava naquele relacionamento, né? Então, assim, a gente não precisa, né, viver uma separação e tal pra gente entrar em contato. A gente pode ser livre a qualquer instante, né? E isso é o que dá força também pra gente continuar
se valorizando, se respeitando, que é mais importante. Muitas vezes a gente tá triste no relacionamento, tá com raiva do outro e é tudo sobre a gente, não é sobre o outro. Eu tô triste comigo por não estar me respeitando, por não estar seguindo as minhas vontades, os meus desejos, por não estar sendo eu mesmo na relação. Então eu tenho medo de fazer as coisas porque o outro vai julgar. Então assim, nossa, eu poderia listar aqui várias coisas, né? Mas eu acho que assim, tem que ter aonde que eu tô deixando de ser eu mesmo? O que que eu tô fazendo para agradar o outro? O que que eu deixo de fazer para ficar tudo bem? Né? Isso é uma coisa super comum, deixa. Eu entendo que na relação não dá pra você ser só você a ferro e fogo. Existe um equilíbrio, uma conciliação, as batalhas que você vai, as outras que não. Mas assim, não dá pra deixar de ser você, né? Então tem coisas que você pode abrir mão, né? O outro tem necessidades e você vê o quanto você pode atender essas necessidades. Mas deixar de ser você, isso é uma coisa que não dá pra fazer, né? De repente passa uma vida e você passou uma vida inteira sendo uma pessoa que você não é, né? Uma mentira. E isso é muito delicado, é muito complicado, né? E a gente faz muitas vezes sem perceber, né? Totalmente inconsciente. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa são as projeções, né? Então, assim, o que a gente espera que o outro seja, como a gente gostaria que o outro fosse, como gostaria que fosse o relacionamento. Então é muito comum as pessoas falarem assim, poxa, daí aconteceu aquilo, eu queria tanto, sabe? Era tão simples ele chegar e fazer isso, ou etc. Aí você fala, é simples pra você, mas cada pessoa é diferente da outra. O que pra você é simples pro outro não é. O que você tá querendo que ele seja, ele não é, ele não vai ser isso. Isso é um desejo seu. E aí a gente tá sempre vivendo essa ilusão de que tem alguém melhor pra gente. É claro, gente, que existem relacionamentos que podem ser abusivos, que podem, né, desrespeitar valores seus, mas daí você com você mesmo tem que fazer essa revisão. Peraí, né? Eu tô projetando ou de fato eu tô sendo violada, entre aspas, né? Então, assim, você tem que fazer essas análises, mas muito, assim, a maioria das pessoas tem essa coisa, poxa, eu queria tanto que a pessoa fosse assim, custava fazer não sei o que, né? Isso é você, é o que você gostaria que fosse. Mas o outro é outra coisa, e ele também tá querendo que você seja um monte de coisa que você não é, né? Então, por isso que, assim, é muito importante a gente derrubar essas projeções e fantasias e poder aceitar o outro como ele é. Porque são dois mecanismos, tanto deixar de ser o mesmo quanto a projeção. Porque o que acontece? Aí o outro quer que você seja tal coisa, aí você faz tal coisa para atendê-lo. Então assim, você não atende a projeção dele, a pessoa não fica satisfeita e você também não tá satisfeito com você. Então assim, é uma coisa que a gente precisa avaliar de fato. Então o que eu tô querendo que o outro seja que ele não é, que não tem. Eu até lembrei hoje, antes de gravar esse vídeo, uma história maravilhosa de uma amiga minha. Eu nunca me esqueço dessa história, achei incrível. Que ela contando pra gente, né, que todo ano o marido dela dava um presente pra ela que já nada a ver com ela. E que sempre eram roupas esportivas e tal. E ela, eu sou zero essa pessoa que gosta de esportes e tal. E aí eu lembro que um dia ela chegou pra mim, contando pra mim, pra umas amigas, ela falou assim, eu cheguei pra ele e falei assim, eu queria saber quem é essa mulher que você presenteia há tantos anos, porque essa mulher não sou eu. Então assim, isso é um clássico da projeção. Ele dava um presente pra uma mulher que ele gostaria que ela fosse, e ela não era, porque ele era atlético e queria uma mulher parceira atlética do lado dele. Então, assim, a gente tem que ser capaz de suprir as nossas necessidades, né? Então, vamos supor, eu sou uma pessoa super atlética, adoro fazer trek, me enfiar em um monte de lugar, fazer escalada, etc, etc. Se eu tiver alguém que não gosta disso, tudo bem, eu tenho que respeitar o fato da pessoa não gostar daquilo. É legal a gente ter alguém que é parceiro e gosta de fazer as mesmas coisas que a gente? É legal, mas nem tudo vai caber, né? E aí às vezes você fala, queria tanto alguém que fosse assim, aí você acha esse alguém que é assim, que vai ter um monte de outras coisas que você não quer também, né? Então assim, poxa, se eu gosto de fazer essas atividades e o meu parceiro não gosta, eu vou achar alguém que gosta de fazer isso comigo, e aí você negocia. Cara, ok, você não gosta, eu te respeito, mas respeita que eu gosto de fazer isso, e eu vou achar uma amiga, um amigo, alguém da família que tope fazer isso comigo, né? Então assim, eu acho que saber respeitar o outro é deixar ele ser livre para ele ser quem ele é, e você também se sentir livre para ser quem você é, né? Tem que existir essa leveza na relação, a gente tá o tempo todo querendo parecer alguém, querendo agradar alguém. E aí o que acontece? Quando a gente se apaixona, quando o relacionamento começa, entre os dois esse tipo, eu quero tanto viver essa relação que eu vou fazer tudo pra essa pessoa ficar comigo. E aí a gente fica criando algo que a gente não é, e aí o relacionamento começa a dar problema quando você descobre que a pessoa não é aquilo
que ela vendeu no começo da relação, né? Caem-se essas projeções. E aí, às vezes, a gente quer buscar fora, quer buscar em outro lugar e etc. Então, assim, duas coisas importantes. Aonde que eu não tô sendo eu mesmo e nem deixando o outro ser ele mesmo, né? Isso daí, na verdade, é o trabalho do outro. E o que eu tô projetando sobre essa pessoa. Então, esse tempo de Vênus retrógrado é um momento muito importante pra gente fazer esse tipo de avaliação. E eu percebi que em todas as pessoas que eu atendi nessas semanas, era o mesmo ponto. As pessoas não conseguem ser elas mesmas dentro da relação. E aí ela não consegue ser ela mesma, ela projeta no outro. Muitas vezes projeta no outro o que ela gostaria de ser, ela quer ver isso no outro, né? Então, assim, começa a entender qual que é o teu papel dentro dessa relação, aonde que você não tá se respeitando e bancando. Você tem que bancar ser você mesmo. Ah, mas daí eu tenho medo da outra pessoa ir embora. Então deixa ela ir, né? Se a pessoa não é capaz de amar você do jeito que você é, deixa essa pessoa embora, porque vai ser caro o preço dessa conta lá no futuro, de você olhar pra trás e falar, putz, não fui eu, né? É muito comum a gente pegar, por exemplo, pessoas mais velhas, né? E você fala, ai, né, as mulheres que eram muito reprimidas antigamente, você fala, nossa, ela viveu, né, as avós viveram para servir a família, servir o homem, a mulher, né, deixou de ser ela. E hoje a gente está vivendo um momento em que a gente tem ferramentas, né, e eu acho que uma mente mais aberta para poder falar, peraí, né, eu quero ser eu mesmo, eu quero me bancar aqui, né. Então, acho que isso é uma coisa importante de refletir nesse tempo de Vênus retrógrado. Então, tira o foco do outro e traz o foco para você. Tem um mantra de brincadeirinha, né? Só uma frase que eu brinco que é um mantra, que eu uso muito isso pra mim, que é assim, eu tô comigo. Porque eu sou uma pessoa que eu sempre tive essa tendência a, tipo, faz tudo pelo outro, a querer agradar, né? O medo da rejeição é tipo, meu Deus do céu, vamos fazer tudo aqui pra ficar com a pessoa. E aí, nessas, a gente acaba, né, esquecendo da gente mesmo. E tem até uma amiga minha que fez um exercício comigo de teatro muito legal, que ela falava assim, você percebe quando a tua energia tá com você, quando ela tá com o outro, e quando a energia do outro tá com ele, ela tá com você. Então, assim, a gente fez um exercício e é nítido, você fala, caraca, é nítido quando eu esqueço de mim e tô totalmente, né, vivendo o outro, a vida do outro, em função do outro, né? E então eu criei essa frase, né, pra eu nunca esquecer de mim nas situações. Até quando eu tô, sei lá, tô apaixonada por alguém e tal, mas você fala, pera, eu tô comigo. Então eu sempre repeti essa frase, eu tô comigo. Aí quando você se vê pensando muito da pessoa querendo fazer tudo, a pessoa, eu tô comigo. Não importa o que aconteça, eu tô comigo. Então assim, eu comigo mesmo, não posso me esquecer dentro dessa situação, né? Que é uma coisa que a gente tende a fazer pra viver o amor, pra não ser rejeitado, pra caber na relação, pra... Enfim, né? Daí cada um vai ter o seu calcanhar de Aquiles, digamos assim. Mas a gente acaba fazendo coisas pra caber, né? Pra tá lá, pra aceitar e tudo mais. Então, assim, não importa o que aconteça, eu tô comigo. Antes de mais nada, eu tenho que estar comigo. E se o outro não quer estar comigo nesse eu sendo eu mesmo, então deixa o outro ir e espera chegar alguém, né? Vive com você, espera chegar alguém que esteja alinhado pra te respeitar e deixar você ser quem você é, né? A sensação da liberdade de ser quem a gente é algo assim que é muito, muito incrível. E eu falo que o lado bom de eu ter ficado solteira há tanto tempo foi eu poder, de fato, entender quem é esse eu, né? O que eu gosto de fazer, poder gostar da minha companhia, me curtir, viver a minha liberdade. Então, assim, quando a gente se relaciona, a gente não pode perder isso, né? Então, fica aí uma grande reflexão. Falei pra caramba, mas é que eu acho que tempos de Vênus retrógrado pede um olhar diferenciado para as nossas relações.